Me apresentar, meu nome é Giordano, né? Eu tenho duas formações universitárias, eu sou fisioterapeuta formado na Universidade Federal de Minas Gerais e pós-graduado em reabilitação esportiva, ortopédica esportiva. Exerci por cerca de 10 a 12 anos a profissão, aqui no Brasil, no exterior, onde tive a oportunidade de lidar com muitos pacientes ortopédicos. Regressando ao Brasil, fiz medicina na Escola Baiana de Medicina, fiz residência em medicina de família, fiz estágio de dor por 4 anos com o Dr. Durval no Hospital das Clínicas e fiz especialização também em acupuntura. Desde sempre me incomodava muito a situação de médicos clínicos, de médicos da atenção básica, saberem tão pouco a respeito de assuntos tão prevalentes no nosso dia a dia. E baseado nisso, desde sempre, eu sempre quis trazer esse assunto para os colegas clínicos que estão lá na ponta, lidando com o paciente lá, e que aparece com diversos tipos de dores musculoesqueléticas, e na maioria das vezes a gente sabe o que faz, a gente faz um analgésico, faz um raio-x e encaminha para a ortopedia, né? Então, baseado nisso, e voltado para os colegas clínicos que eu montei essa aula, né? A intenção dessa aula, desse workshop, não é aprofundar, dar dados extremamente científicos, fazer meta-análise, revisão de literatura, não. A minha intenção com essa aula, e eu espero cumprir, é mostrar uma forma, digamos assim, uma palavra simples, caceteira de se tratar um paciente com dor lombar. O paciente chega no seu consultório, qual é o caminho? Então, eu criei ao longo do tempo um modelo de avaliação desse paciente, claro, baseado na literatura, mas que a gente consiga organizar dentro da nossa cabeça como que a gente vai abordar esse paciente, né? Como que a gente vai dar um diagnóstico diferencial o mais rápido possível, com segurança, e tratar e não comer mosca nos casos que são realmente graves. Ok? Então, beleza, vamos lá então. Então, essa é a tela original, né? Então, vamos começar. Bom, vocês já ouviram falar na regra de Pareto? Como é que eu tiro essa parte preta daqui, gente? Tá aparecendo essa parte preta aqui? Não, né? Não. Bom, vamos lá. Regra de Pareto é uma regra muito conhecida no meio do mercado financeiro, no meio dos investimentos, que fala que 80% dos resultados se originam de 20% das causas. Então, se a gente for trazer isso para a realidade como exemplo, essa regra de Pareto diz que 80% de todos os resultados demandam de 20% do seu tempo gasto, por exemplo, né? Então, na saúde, por exemplo, 20% dos alimentos ingeridos geram 80% dos alimentos que você ingere são responsáveis por 80% dos problemas de saúde relacionados aos alimentos. Outro exemplo, 20% do esforço que você faz leva a melhora de 80% da sua performance. Mas para você adquirir os outros 20% que falta para os 100% de performance, aí você precisa cada vez mais aumentar o seu esforço. A regra de Pareto, ela não se aplica a tudo, mas se aplica a muita coisa. E é bem interessante, a nutrição traz bastante a regra de Pareto nas suas causas. E trazendo essa regra para a medicina, especialmente para a medicina de família ou para os clínicos que trabalham na ponta com os pacientes, a gente sabe que 80% dos problemas de saúde são causados por 20% das causas mais básicas de cada especialidade. Sendo assim, o médico de família e comunidade, a gente sabe que é um médico especialista em gente, toda a complexidade que envolve, intrínseca e extrínseca que permeia ele, né? Então, a ele também cabe a regra de Pareto. A gente sabe que o médico de família, o clínico, ele tem que saber os 20% mais básicos de todas as grandes especialidades, né? Então, na pediatria, ele realiza consultas, puericultura, em GO, planejamento familiar, em clínica médica, trata doenças básicas, acompanhamento clínico de doenças crônicas, mas em ortopedia,
há um grande buraco aí na ortopedia, né? É uma especialidade gigante, uma especialidade grande. Na graduação, né, que a gente estuda, a gente não aprende os 20% mais básicos, nem na residência que a gente faz, a gente aprende os 20% mais básicos dessa especialidade, né? Em qual estágio curricular, por exemplo, a gente aprendeu, praticou técnicas básicas de ortopedia, né, de fisiatria, fazer uma tala, reduzir uma luxação mais tranquila, né? Funcionar um joelho, por exemplo, conduzir uma lombalgia, tratar uma disfunção musculoesquelética. Então, é baseado nessa lacuna, exatamente nessa lacuna, que eu trago essa proposta aqui para vocês. Alguns dados sobre dor lombar, sendo pincelado bem rápido, porque isso não é a intenção da aula, né? Mas 84% da população teve ou vai ter dor lombar. Extremamente prevalente. Está o tempo todo no nosso consultório dor lombar, né? Tem um estudo de 2017 que, quando ele fez, ele chega à conclusão que sempre, de todos que têm dor lombar, sempre, pelo menos em torno de 30% está tendo dor lombar no momento em que estava sendo escrito esse artigo. A maior causa de anos de vida de incapacidade, segundo a Burden of Disease, em 2015, foi dor lombar. No Brasil, é a causa mais frequente de solicitação de exames, de encaminhamentos desnecessários, que reduzem a resolutividade do quadro, porque a gente sabe a precariedade do nosso sistema de saúde, aumenta os custos, saturam filas de exames, consultas com especialistas. Você imagina a ortopedia, que é uma especialidade que é clínica, cirúrgica, né? Enfermaria, tem 1000 coisas para fazer. Aí você está com um paciente simples, com uma dor miofacial simples, aí você encaminha para o ortopedista até que ele consiga ir para o ambulatório, aqueles ambulatórios lotados, até que ele consiga uma consulta com o ortopedista pede um exame, até... Enfim, esse paciente ou ele piora e realmente acaba de vez com o problema dele, acaba com ele, ou ele vai melhorar espontaneamente. É a sorte nossa que várias dessas situações acabam por se resolver de uma forma ou outra, acaba por se resolver e acabam por melhorar, né? Mas, na realidade, é um processo que o médico de família, em especial, não aborda os 20% mais básicos, e poderíamos ter uma resolutividade muito maior na atenção primária, né? Principalmente se a gente levar em conta que cerca de 80% a 90% dessas dores lombares são chamadas de dor lombar inespecíficas, ou seja, são dores que a gente não tem causa sabida. Por mais que faça exames, por mais que saiam determinadas alterações nos exames, não justificam a dor desse paciente. Então, essas dores inespecíficas, essas dores sem causas, entre aspas, todas elas são passíveis de abordagem pelo médico na atenção primária ou na clínica ou no consultório, alguma especialidade clínica qualquer, né? A maioria pode ser abordada na PS e deve ser. Para isso, a gente tem que ter o conhecimento. Esse artigo interessante de Israel, foi feito em Israel, em 2017, eu trago aqui para vocês, eu tenho ele na íntegra para quem quiser. Foi feito uma espécie de cuidado clínico secundário na atenção primária. Seria como se fosse fazendo uma relação assim, entre enfermaria e UTI, tem a semi-UTI, né? Seria uma semi-atenção secundária, digamos assim, para tentar ser mais resolutivo. Pegaram 5 médicos de família e fizeram um treinamento em clínica de dor com esses médicos de família, né? Um treinamento básico para que eles pudessem abordar os pacientes na atenção primária, né? E foi feito um treinamento prático e eles foram atender e foram acompanhando o atendimento desses médicos. Ao final de 1 ano, eles atenderam cerca de quase 1000 pacientes que tinham uma média de escala de dor de 7,7 em 10. E de todos esses pacientes que eles atenderam, 82% desses pacientes eram dor miofascial. Olha a prevalência, que absurda, né? E, no final das contas, esses 5 médicos encaminharam apenas 5% dos pacientes para especialista focal do serviço público, pediu apenas 5% dos pacientes pediu imagem,
Foi realizado agulhamento a seco e infiltração, que são técnicas que a gente vai falar sobre, sobre elas na segunda aula, em 82% dos pacientes, apenas 38% foram medicados, 75% teve melhora a curto prazo e 72% uma melhora a longo prazo. Então, esse artigo, para mim, sintetiza assim, a potencialidade que a gente tem, que a gente poderá impactar a nossa atenção primária, nossos pacientes da atenção primária, se a gente tiver médicos de família e clínicos, de uma forma geral, capacitados para abordar esses pacientes logo na primeira consulta, né? Existem outros estudos incipientes no Brasil, não cabe trazer aqui, mas em Florianópolis tem um estudo bem bacana mostrando a eficácia desse modelo também de formação de médicos de família para fazer isso, e outros que depois, numa outra oportunidade, eu posso trazer. Bom, então entrando na aula propriamente dita. Então, digamos que o paciente chega para você, né, queixando de dor lombar, né? Como que você faz para ser rápido e eficaz na sua abordagem? Essa tríade da dor lombar, né? Anti-inflamatório, raio-x e ortopedistas. Desculpa aí a brincadeirinha com os ortopedistas, só para não perder o hábito. Mas é isso que a gente vê com quase todos os nossos colegas da atenção primária, com quase todos os nossos colegas clínicos, né? Não sabe nem começar a avaliar, às vezes, um paciente, que é simples, né? E não precisaria de encaminhar e gerar esse fluxo todo, esse gasto, esse dispêndio, e essa cronificação da dor do paciente, que é algo que a gente estuda bastante e sabe da sensibilização central que pode ocorrer em pacientes que têm dor prolongada. Então, vai aqui o que a gente faz primeiro, o que eu vou sugerir que vocês façam primeiro, né? Primeira coisa, o paciente chegou, doutor, estou com uma dor lombar, está doendo aqui na coluna, está doendo aqui na minha nádega, como é que eu faço? Como é que você, clínico, faz? Primeiro, colhe uma anamnese enxuta, apenas com o que interessa, né? Então, o tempo de lesão desse paciente. É uma lombalgia aguda, né? Tem menos de 4 semanas, tem de 4 a 12 semanas que é subaguda ou é crônica, né? Se a gente pensar numa lombalgia acima de 6 semanas, ela já entra num critério de red flag, ou seja, uma lombalgia que já está fazendo remédio, já fez tratamento, já tentou as coisas, não conseguiu mais do que 6 semanas doendo, já merece uma investigação, né? Já merece ser encaminhado, fazer um exame. É agudo, é um tipo de medicamento que a gente vai usar, é subagudo, é outro, é crônico, tem que entrar com outra medicação, né? Então, o tempo é muito importante. É contínua ou é mecânica? É um paciente que tem a dor lombar, que ele deita lá na cama dele e está doendo, ele senta e está doendo, ele dói do nada, independente de movimento, ele está fazendo alguma coisa qualquer e começa a doer, e quando faz esforço dói mais ainda ou não dói. Então, isso vai diferenciar o paciente. A maioria dos pacientes de dor lombar, a dor é mecânica. Ele vai narrar para você, doutor, dói quando eu faço isso, dói quando eu deito nessa posição, dói quando eu ando, enfim, isso vai te ajudar a diferenciar. Ser irradiado ou não ser irradiada. Depois vocês pegam a aula, anotem isso aí, e vai ficar bem tranquilo. Você vai ver que depois a gente vai passar o passo a passo, vai ficar bem tranquilo. Isso é feito de uma forma muito rápida e caceteira com o paciente. É claro que eu estou explicando aqui, vai demorar, mas na prática é muito rápido, né? É uma dor irradiada ou não é uma dor irradiada? Aí a gente vai entrar nos critérios de radiação, né? É irradiada ou é referida, né? A gente vai falar aqui qual a diferença de uma dor irradiada para uma dor referida. A dor irradiada envolve nervo, envolve compressão de nervo, né? A dor referida não. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Existem fatores de melhora, fatores de piora, como que é a relação com o trabalho, né? Por que isso é importante? Porque a dor miofascial, ela sempre tem um fator causal ou um fator perpetuante. Às vezes, o motivo que ele tem, vou dar um exemplo, às vezes, trabalhar sentado o dia inteiro com flexão de coluna pode não ter causado a dor dele, mas pode ser um fator que perpetua a dor dele, uma vez que se criou a dor. Eu costumo dizer para os pacientes, sempre do exemplo do grão de areia, né? Um grão de areia não faz um corte, mas se você jogar um grão de areia dentro de um corte que já está feito, o corte não cicatriza.
Então, é mais ou menos nesse aspecto que um paciente que tem uma dor miofascial, ele tem que se precaver com determinadas posturas, com determinados exercícios que, se ele não corrigir, ele não vai melhorar, ou ele vai voltar toda semana com o mesmo problema, né? E aí, nessa anamnese enxuta, desses 4 itens bem enxutos, você já pode, na anamnese, ir pescando coisas sobre red flags e yellow flags. Red flags eu acho que é claro para todo mundo, né? São aqueles fatores que estão ligados a situações mais graves da coluna. Quando eles aparecem, você deve ligar o sinal alerta, né, o sinal amarelo para esse paciente, e muitas das vezes o sinal vermelho. Esse paciente deve ser encaminhado. São raras, são poucas as situações de dor coluna que são realmente graves. Na verdade, gira em torno de 5% das dores de coluna, até menos, tá? De acordo com a literatura. Mas é aquela coisa que a gente não pode comer mosca, aquela coisa que a gente não pode comer bola. Tem que ficar atento para detectar. E os yellow flags, você já vai captando também na postura do paciente, na forma que o paciente fala com você. E yellow flags são aqueles fatores que dizem sobre prognóstico do paciente, ok? Então, são barreiras psicossociais, aquele perfil de paciente que você já sabe que talvez não vai ter bom resultado, né? São o quê? São pacientes que têm uma inapropriada percepção da dor lombar, têm crenças catastróficas. O que são crenças catastróficas, né? São crenças de coisas muito graves que não são tão graves. Vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que tem um paciente, que tinha um paciente que ele falava comigo que o paciente podia ver o capeta, mas não queria ter uma hérnia de disco. Tamanho era a crença dele que uma hérnia de disco era algo grave. Só que ele tinha uma dor neuropática, esse colega mandou para o ortopedista, esse colega é fisioterapeuta, ele mandou para o ortopedista. O ortopedista, então, deu o diagnóstico da paciente de tumor, câncer. Esse paciente voltou para esse meu colega fisioterapeuta dizendo que, graças a Deus, era um câncer. Que, graças a Deus, era um câncer, não era uma hernia de disco. Então, a gente, às vezes, não faz noção do que está passando dentro da cabeça do paciente, da percepção que ele tem do que é o problema dele. Ele, às vezes, tem uma noção completamente errônea do quadro dele. Então, esse tipo de paciente é um paciente que, se você não esclarecer, primeiro desconstruir ideias dele do que é a dor, do que não é, do que é grave, do que não é, você não vai ter bom resultado com ele. Então, ele é um fator de prognóstico ruim com relação à dor dele. E outros que estão aí, né? Como ficar em repouso. O paciente que acha que ficar em repouso é o que presta. Não quer movimentar, não quer ser ativo, né? Ou então tem falta de suporte, ou então tem transtorno mental comum, depressão, ansiedade, estresse, insatisfação no trabalho, e muito comum, né? Que são desejos de compensação, de benefícios do INSS. Então, são fatores relacionados ao prognóstico. Não quero entrar muito nisso, se ligue na relação das red flags com esse paciente, porque é a primeira coisa que a gente vai fazer para encaminhar esse paciente de cara, caso ele tenha. Bom, então, suponhamos que você chegou ao paciente, fez aquela anamnese enxuta que a gente acabou de falar, tem uma ideia mais ou menos da dor do paciente, do tipo de dor do paciente, e aí você vai perguntar para esse paciente aonde dói. É a segunda coisa que você vai fazer com esse paciente. Por que você vai perguntar onde dói? Porque se esse paciente direcionar para o glúteo, muito provavelmente a dor é miofascial. Você pode avançar 10 casinhas aí e já ir direto para a avaliação do glúteo dele. Raras situações de dor no glúteo vão ser graves, de situações que vêm da coluna ou de situações da própria pelve graves. Provavelmente vai ser dor miofascial. Se a dor for lombar, aí ele vai narrar essa dor lombar. É dos dois lados, faz dor do glúteo, da lombar para o glúteo, faz dor na lombar e vai para a perna, fica só fixa, né? Tudo isso vai te ajudar a direcionar e mais para frente tudo vai se encaixar para que vocês tenham uma avaliação mais certeira desse paciente. Ok? Então, primeiro passo, fez a anamnese bem sucinta,
com as coisas mais importantes. Segundo passo, perguntou ao paciente aonde que dói. Muitas das vezes ele vai chegar antes de você fazer a anamnese já te apontando onde é que dói, ok? Aí você vai para o terceiro passo. Tente na anamnese classificar a dor desse paciente em um desses 3 grupos. E aqui entra a divisão que você vai fazer para esses pacientes. Você vai classificar esse paciente como uma dor específica ou referida, e aqui vai entrar os red flags que a gente vai entrar neles agora para falar. Descartando os red flags, descartando uma dor específica ou referida, aí a partir daí você vai classificar essa dor dele como irradiada ou não irradiada. Então vamos lá. Os red flags falam a respeito, basicamente, dessas 6 itens aí. Fratura, não pode comer mosca com fratura. E você vai ver que os estudos com relação à fratura, tá aí no quadrinho logo abaixo aí, tem uma razão de verossimilhança positiva com 2 itens apenas. Pacientes que usam corticoide de forma crônica e paciente que você olha a coluna dele e está com sinais de contusão ou abrasão no local. Ou seja, teve uma pancada ali. Essas 2 razões são mais correlacionadas com fratura. E, obviamente, ficar um pouco mais atento com pacientes osteoporóticos. Não tem nada disso, dificilmente vai ser uma fratura. Infecção. É muito baixo o número de pacientes que chegam com infecção para você na clínica. Quais são as infecções mais comuns? Né? Uma discite, uma osteomielite, uma artrite séptica. O paciente vai ter sintomas constitucionais, vai ter febre, vai ter marcadores inflamatórios, muitas vezes vai estar com leucocitose com desvio à esquerda. Esse paciente vai ter um pródromo de infecção. Neoplasias é extremamente raro também. E a razão de verossimilhança com neoplasia, olha que interessante. Somente uma delas é a mais importante. É paciente que tem história prévia de câncer. Se o paciente não tem história prévia de câncer, vai ser mais raro ele ter a neoplasia. Veja bem que já é raro, 0,7%. Imagina se você não tem história prévia de câncer, se torna mais raro ainda. Então, isso aí é uma coisa que tem que ser perguntado ao paciente para descartar a neoplasia, né? Quais são as neoplasias mais comuns que geram metástase óssea, né? A gente sabe que mama e prótese e próstata nos homens fazem 75% das metástases são ósseas, e, num segundo momento, vem pulmão, rim e tireoide, que em torno de 30% das metástases vão para o osso. Ficar atento com isso. Um diagnóstico que também pode acontecer e não pode passar batida é a espondilite anquilosante, 0,3% dos pacientes. Geralmente, ela se inicia com dor na sacroiliaca, o paciente relata uma dor na região sacroiliaca, mas tem os critérios para ela que você pode aplicar. Né? Antes dos 40, teve um início insidioso, né? Melhora quando faz atividade física, se sente melhor, dor persiste mais do que 3 meses, tem rigidez matinal. 4 ou mais desses itens você vai ficar atento para esse possível diagnóstico de espondilite anquilosante. As doenças do tecido conjuntivo, que são outras que a gente tem que ficar atento também, que pode acontecer, mas o paciente já sabe, vai ter inúmeros outros sintomas, né? Lúpus, dermatomiosite e várias outras. E as dores referidas, né? As dos órgãos, por exemplo, DIP, né? Doença inflamatória pélvica, endometriose, prostatite, pielonefrite pode dar aquela dor lombar típica que muita gente confunde na emergência, né? Aneurisma de aorta abdominal e várias outras. Só que todos esses quadros vão dar outras sintomatologias, especialmente abdominais, e a dor lombar provavelmente não vai ser a queixa principal desse paciente, né? Mas é bom ficar atento que pode acontecer e você pode ver. Qualquer coisa, pessoal, pode parar, tá? Viu a aula no meio aí, para a gente poder conversar e trocar ideia, viu? Bom, eu fiz esse quadro aí, que vocês podem depois, a aula vai ficar disponível, podem pegar para ter até anexado na mesa de vocês. Eu fiz um modelo, né, dos red flags de dor lombar e as causas específicas.
Então, à direita aí são os 4 principais situações que a gente não quer comer mosca, que são situações de fratura, tumor, infecção e a síndrome da Caldequina, que eu não falei lá em cima, que é uma compressão radicular baixa que geram sintomas motores e neuro autônomos, que é uma urgência, é uma emergência médica, tem que ser enviada o mais breve possível para o hospital. Então, se você olhar para o seu lado, o lado esquerdo do quadro, você tem os red flags, e a cada um desses red flags ele está ligado a uma causa específica. Então, repare que todas as causas específicas, eu coloquei com uma seta voltada para cima, aquele red flag que tem mais razão de verossimilhança com ela. Então, por exemplo, a fratura. Se você ligar aí as duas linhas, vai ver que ter trauma, abrasão e uso prolongado de corticoide é fator de risco que joga o potencial alto para ter fratura. Se você olhar tumor, você vai ver que, acompanhando aí o verdinho claro, a história prévia de câncer, especialmente aqueles 4 que eu citei, aqueles 5 que eu citei, né? Se você olhar a infecção, né, você vai ver que pacientes imunossuprimidos ou que usam drogas, são usuários de drogas intravenosas, têm uma tendência maior a ter infecção e é um fator de risco, é um red flag importante para aquele paciente ter uma infecção na coluna. E a síndrome da Caldequina, esse paciente vai ter, não necessariamente, mas muito provavelmente, sintomas autonômicos, incontinência, retenção urinária, pode ter aquela anestesia em cela, né? É uma hipoestesia na região de períneo, bilateral, e você vai ter que encaminhar esse paciente. Bom, então, recapitulando, o paciente chegou, fez a anamnese, pegou aqueles 4 itens mais importantes, já tem uma ideia do paciente, pediu para ele localizar sua dor, a dor dele. A dor dele é na nádega, você vai direto para a avaliação da nádega dele para a dor miofascial. A dor é na coluna, como que é essa qualidade dessa dor? Como é que é esse tipo de dor, né? Aí ele vai te narrar e você já vai ter uma ideia. A partir daí, você vai descartar os red flags. Os red flags, na maioria das vezes, já são descartados, inclusive, lá na anamnese. Como eu disse, eu só separei por uma questão didática. Mas isso é muito rápido, e quando se habitua com isso, isso é muito tranquilo e vai ser bem rápido de você abordar o seu paciente. Descartou red flags desse paciente, descartou causas graves, aí sim você vai pegar esse paciente agora e vai classificar ele em dor irradiada, que as pessoas conhecem como ciatalgia ou lombociatalgia, né? Que não necessariamente está envolvido o nervo ciático, mas conhece por isso, e quando é irradiada deveria estar envolvendo o nervo, né? O conceito de dor irradiada é esse, ou não irradiada, né? Não irradiada, a gente também, a literatura conhece como dor mecânica, e ela é responsável por de 70% a 90% das dores lombares. Então, reparem vocês que as causas mais graves, que as causas de compressão de nervo, elas são mínimas, elas são pequenas nas dores lombares. A grande maioria das dores lombares vão ser dor lombar não irradiada mecânica inespecífica, que é o que a gente vai ter mais ação como clínico lá na ponta, lá na atenção primária. Então, vamos lá, continuando. Não confunda dor irradiada com dor referida. Tá? Então, aí do lado esquerdo, nós temos a dor irradiada. A dor irradiada, ela necessariamente vai ter uma agressão ao nervo, ou uma compressão extrínseca, ou uma doença no próprio nervo, que vai acometer o trajeto, o dermátomo desse nervo. Então, é importante, não precisa de decorar isso, mas é importante que tenha a tabelinha dos dermátomos junto de você. Então, se o paciente relata, por exemplo, a dor começa lá na minha coluna e ela desce pela minha coxa e vai cruzando pela parte de dentro e termina lá no meu maléolo medial, poxa, você tem que saber que isso aí pode ser L4, você olha a tabelinha, é uma dor, que tipo de dor? É uma dor em choque, é uma dor em formigamento, é uma dor em queimação, você vê que é uma dor neuropática. Tem um trajeto. Você pode pegar os músculos responsáveis da inervação desse segmento e testa o reflexo desse músculo. Aí eu coloquei uma tabelinha, né, para a gente poder fazer, para você poder fazer o teste, né? Faz o teste de força.
É compatível? É uma dor irradiada. Esse paciente está tendo provavelmente uma compressão de nervo, é uma conduta que você vai ter. Ah, a dor começa na minha nádega e desce, começa na minha lombar e desce. Mas como que é essa dor? É uma dor confusa, é uma dor estranha, é profunda, hora está aqui, hora está ali, ela migra, hora está mais na coxa, hora está descendo, eu não sei definir, doutor, direito essa dor, uma dor chata, uma dor em peso. Você vai suspeitar que essa dor seja referida, né? E vai partir para uma avaliação desse paciente pensando numa dor miofascial e não numa dor irradiada. Lembrando que dor referida não envolve nervos, né? E ela pode ser referida não apenas de músculo, né? Eu coloco aí embaixo dor referida de órgãos, que eu até citei atrás, mas você tem, por exemplo, dor facetária, que faz dor referida para várias outras regiões e outras situações que podem fazer dor referida também, ok? Então, aqui vai ter outro exemplo, ó. Dor irradiada, sintomas neurológicos radicular, segue dermatomo radicular, dor do tipo neuropática. Vai sempre classificar daquela forma. É uma dor em queimação, uma dor em choque, uma dor em uma anestesia, uma hipoestesia, vai ter característica neuropática. E a dor referida, não. Então, segue aí, por exemplo, as duas figuras. Uma comete nervo, fazendo o dermátomo específico do nervo, e a outra, as facetas. Dor facetária entre C2 e C3, por exemplo, joga uma dor ali que não tem muito a ver com a dor, até parece um pouco, mas a depender da localização da faceta, pode não ter nada a ver. Por exemplo, C6, C7 fica na região de escápula, não vai, por exemplo, para braço e mão, né? Então, são coisas que você tem que ficar atento para diferenciar. Não é difícil diferenciar, né? Eu estou, mais uma vez, eu estou aqui falando muito a respeito, mas a prática faz a gente diferenciar isso bem rapidamente. Um ou outro caso vai ficar em dúvida, quando ficar em dúvida, a gente vai partir para os exames, né? Exames específicos, que a gente vai falar sobre alguns deles aqui mais logo depois, e beleza. Bom, suspeitou então de dor irradiada? Aí você vai pensar em 3 possibilidades para esse paciente. Ah, Jordano, existem mais? Existem muito mais. Mas, mais uma vez, a minha intenção aqui não é formar especialista, até porque eu não sou especialista. Não sou ortopedista, né? A minha intenção aqui é pegar o que é mais prevalente e fazer com que você, clínico, consiga ter uma visão ampla desse paciente e consiga conduzir de uma forma rápida e segura esse paciente. Então, baseado nisso, como eu já disse, as possibilidades se resumem basicamente em 3. Ou esse paciente tem uma hernia de disco, que está comprimindo a raiz nervosa, como a figura mostra em cima, né? Aqui tem o anel fibroso ao redor e o núcleo pulposo no meio, né? Eu comparo isso aqui para os meus pacientes como um chiclete babalu. Eu sou velho já, né? Não sei nem se tem ainda chiclete babalu hoje em dia, imagino que deve ter. Mas o chiclete babalu tem aquela parte fibrosa por fora e aquele líquido por dentro, né? E se você pega o chiclete babalu e comprime, 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 ele vai abrindo, né? Gerando barriga, gerando protrusões para o lado, até que uma hora ele pode romper e esse líquido sair. É o que acontece aqui na figura ao lado, quando rompe e o núcleo pulposo sai. E se ele sai, ele pode sair colado à raiz nervosa. Acreditava-se antigamente que esse líquido e essa estrutura comprimisse a raiz nervosa, e essa compressão fosse responsável sozinha pela dor neuropática. Hoje já se sabe que é o processo inflamatório que gera, corresponsável ou talvez até o mais responsável pela dor neuropática das hérnias de disco. Tanto é que depois de fazer anti-inflamatório e tratamentos mais tranquilos para esse paciente, apesar de manter a hérnia de disco, esse paciente melhora a dor. Muito provavelmente porque o processo inflamatório se resolve, melhora. Baseado exatamente nisso, que apenas 4 a 5% das hérnias de disco tem critérios inequívocos de cirurgia, de descompressão, né? Outra possibilidade é a estenose medular, como mostra aqui a figura embaixo, né? Que é quando você faz um abaulamento, uma hérnia de disco bem no meio, ao invés de ir para a lateral, ela vem aqui bem no meio e comprime, de certa forma, a medula como um todo.
não apenas a hérnia de disco, mas estruturas como tumores ou outras causas podem também comprimir do mesmo jeito tanto as raízes nervosas quanto a medula. E a síndrome da cauda equina, que também é uma compressão, que eu já te falei sobre ela anteriormente no slide anterior, que já foi analisada nos red flags, que vão gerar sintomas autonômicos no paciente, que são casos de urgência. Entenda que todas as três possibilidades, elas são oriundas da mesma situação, de uma situação geralmente extrínseca que faz uma compressão que, a depender do nível da compressão e do local da compressão, vão gerar sintomas irradiados de uma forma ou de outra. Se é uma compressão da medula, vai gerar um sintoma irradiado bilateral, por exemplo. Não vai ter uma predileção por um lado. Se é uma hérnia de disco que está póstero-lateral e comprime e faz um processo inflamatório numa raiz nervosa, vai gerar um sintoma neuropático num membro só, né? Mas todas são dores irradiadas, né? Então, suspeitou de dor irradiada, o que você vai fazer? Vai realizar os testes confirmatórios para ver se essa dor irradiada, para confirmar a sua suspeita, que já vem sendo traçada desde a anamnese, conforme o esquema que eu estou explicando aqui desde o início, ok? Trouxe aqui para vocês apenas dois testes, né, de mais comuns que todo mundo conhece, o teste de Lasega, apesar de muita gente fazer ele de forma errada, né, e ter resultado de uma forma equívoca, mas é um teste extremamente usado pela medicina. Como que ele faz? Como que se faz esse teste? Você, com o paciente deitado, perna esticada, membro esticado, totalmente estendido, você levanta esse membro estendido. Esse membro, naturalmente, para pacientes tranquilos, eles vão até 70 graus sem estresse da raiz nervosa de todo o sistema neural posterior, né? Passou de 70, você pode já fazer isso e já entra também num componente neuromuscular, já entra num estiramento muscular de cápsula, de ligamento de tendão. Então, você fez a extensão, a flexão de quadril do paciente com a perna esticada. O paciente chegou até 70 graus e, por volta de 70 graus, gerou um sintoma neuropático que reproduz o sintoma dele. Você pode suspeitar que o teste é positivo. E você pode confirmar esse teste como? Você volta o pé do paciente uns cerca de 15 graus e faz a dorsiflexão, mantendo o joelho estendido. Ao fazer a dorsiflexão, você estende novamente todo o sistema neural posterior, né? Pegando meninges e tudo, e aí você confirma o quadro de dor neuropática de compressão de nervo. O SLAMP é um teste que é feito também, pode ser feito também, tem o mesmo sentido, você senta o paciente, estica o joelho do paciente, mantém uma dorsiflexão do pé e pede o paciente para curvar a cabeça para frente. Ao curvar a cabeça para frente, ele faz o estiramento das meninges, de todo o sistema neural posterior, e o sintoma vai aparecer conforme reproduzindo o sintoma dele, né? Associado a isso, você pode fazer, como eu disse, os reflexos tendinosos e os miótomos desse paciente, confirmando um quadro neuropático. Aí, a conduta vai ser qual? Aí sim, a conduta é aquela que a gente colocou no início, né? Você pode fazer anti-inflamatório, a gente vai discutir sobre drogas na segunda aula, né? Solicitar um exame de imagem, então raio-x, mas o ideal já não é o raio-x nesse caso, o ideal nesse caso já é a ressonância, e o encaminhamento para o colega, seja um ortopedista, né? Se a gente tiver acesso a um ortopedista especialista em coluna ou um neurocirurgião, melhor ainda. Então, é um paciente que você pode encaminhar. Qualquer dúvida, pessoal, qualquer questionamento, qualquer situação que queira contribuir, fiquem à vontade. No final, eu vou abrir para quem quiser, mas se quiser interromper, estamos aqui em conversa entre amigos. Pronto. Seu paciente, então, você, recapitulando, fez a anamnese, pegou aqueles itens importantes, pediu o paciente para localizar a dor é glúteo, vai direto para avaliação, a dor não é glúteo, a dor é lombar, e tem característica de radiação ou não tem, você vai classificar esse paciente em três grupos. Primeiro grupo, descartar aquelas doenças específicas mais graves. Para isso, usar aquela tabela dos red flags e junto com a anamnese que você já colheu.
Depois você vai classificar esse paciente em dor irradiada ou dor não irradiada, dor mecânica. Suspeitou de dor irradiada com aquelas características de dor neuropática que a gente conversou lá atrás, faz os testes confirmatórios. Confirmou, vamos fazer anti-inflamatório para esse paciente, pedir exame e encaminhar para o colega especialista. Não confirmou, não é dor irradiada, vai sobrar a dor mais comum, dor lombar mais comum no seu consultório do seu paciente, que é a dor não irradiada, que é a dor foco dessa aula, foco do curso que a gente está lançando junto à CTD, de 3 módulos, que é a dor miofascial, que eu estou tentando resumir aqui o máximo possível para vocês, relativa à dor lombar. Então, a dor irradiada, aí entra alguns aspectos até filosóficos. A dor não irradiada, também chamada de dor mecânica, existe uma grande discussão na literatura, que são os chamados nominalistas ou essencialistas. O que vem a ser nominalistas ou essencialistas? Os nominalistas definem uma doença pelo seu sintoma. É uma lombalgia crônica, uma dor nas costas há 3 meses, é uma lombalgia não específica, né? Já os essencialistas, eles afirmam que para cada doença específica há sempre uma fisiopatologia específica, implicando que para tratar a doença, para tratar a dor lombar, você tem que tratar essa patologia que está intrínseca nela. Só que o que acontece? Quando você vai para a literatura, para os estudos randomizados, há muita controvérsia com relação às fontes de dor. Hoje sabe-se que fontes de dor real dos pacientes são de origem dos discos, osteófitos e a dor facetária, basicamente. Estou falando, nós já excluímos as dores neuropáticas, viu, pessoal? Nós estamos agora nas dores mecânicas, né? Então, da estrutura da coluna, há uma grande controvérsia. Disco, sempre vai ter uma lesão de disco, toda lesão de disco na imagem vai gerar uma dor, né? A faceta, não. A gente sabe que a origem estrutural, né? Disco, faceta, osteófito, são responsáveis a 10 a 15% da dor, apenas, nos estudos, né? A maioria, essas alterações não vão ser compatíveis com a dor do paciente. Ou não vai ter alterações, ou as alterações não vão estar em nível que justifique a dor do paciente. Um exemplo, há uma hérnia de disco em L5, uma dor discal L4, L5 do lado esquerdo e o paciente tem dor na lombar do lado direito, por exemplo. Ou a dor do paciente não tem nada a ver, uma dor numa situação que não é relativa à dor referida desse local. Então, essas causas, elas são poucos por cento. Qual que é a minha proposta para essa situação? Quando o paciente chega para você, uma dor mecânica, essas causas não são causas urgentes. Elas são causas que geram dor no paciente e são o mínimo. A maioria, 80% a 90%, vão ser inespecíficas e vão responder ao tratamento miofacial. Só que acontece que o paciente que tem as causas mecânicas, ele vai responder ao tratamento miofacial, mas ele vai voltar a ter dor de novo. Por quê? Porque aí está o quadro embaixo. Porque as degenerações discais, facetárias, hérnia de disco, elas acabam por gerar espasmo muscular, estiramento, bandas tensas e ativação de pontos gatilhos que geram dor miofacial. Então, muitas das vezes, o paciente está com uma dor, 90% da dor dele vai vir miofacial. Aí você vai fazer o tratamento de dor miofacial dele e ele, algumas sessões, 2, 3 sessões, melhorou, um abraço, a dor é miofacial, causa primária. Beleza. Não melhorou, toda semana está lá doendo, né? Toda semana volta, já tentou fazer tudo, viu os mecanismos de perpetuação da dor, melhorou postura, começou a trabalhar fortalecimento, alongamento, não melhorou, suspeite que ele possa estar com uma dessas alterações na coluna, que seja a causa da dor dele, uma degeneração discal, um osteófito, uma dor facetária, né? Então, a minha proposta é, vamos tratar esse paciente primeiro como uma dor lombar inespecífica. A não ser que
Aí eu não vou aprofundar aqui. Existem testes para a gente ver se a dor é facetária, né? Por exemplo, pacientes que passivamente a extensão fazem dor localizada, a extensão, comprimindo as facetas. É uma dor facetária, pode ser uma dor facetária, né? A questão da idade, por exemplo, a gente sabe que de 20 a 40 anos, aproximadamente, o paciente tem mais, nessa fase, tem mais dor de origem discal, quando a origem é da estrutura da coluna, né? De degeneração do disco e dor discal. Já a partir dos 40 ou 60, esse paciente já faz mais quadros de dor facetária, porque o disco degenerou, diminuiu a distância entre uma vértebra e outra, e a faceta fica mais comprimida, comprimindo uma na outra, gerando processo inflamatório na articulação facetária, que é uma articulação, inclusive, capsulada, com menisco, inclusive, né? Gerando sinovite na articulação facetária. Mas eu não quero entrar por aí aqui nessa conversa. Como essa conversa é para clínico na ponta, vamos tratar do irradiada, do não irradiada. Irradiada, a gente já discutiu, é não irradiada, vamos partir do princípio que é uma dor inespecífica. Estamos tratando e o paciente está mantendo dor, vamos pensar que ele pode ter uma estrutura, alguma alteração estrutural que mereça um exame, que mereça uma consulta com um especialista. Ok? Portanto, podemos concluir, então, que a dor lombar tem uma fonte que se repete em cerca de 80% a 90% dos pacientes, seja como causa primária, seja como causa secundária, que é a dor de origem muscular, que é a dor miofascial, que é a chamada síndrome dolorosa miofascial, que nós que trabalhamos com dor crônica, tanto vemos no nosso consultório. Sendo assim, tratar a dor miofascial, ao tratar, podemos ajudar muito o nosso paciente, né? Muito mais que a gente pensa. Os resultados são imediatos, né? Os resultados são rápidos e são muito gratificantes. O paciente sai encantado muitas das vezes do seu consultório, porque você tira muitas das vezes a dor dele com a mão, literalmente. E você ali naquele momento, além de tirar a dor dele, você gera um desanuviamento da catastrofização dele, que até então ele estava pensando que era algo extremamente grave. E ele, na impotência de conseguir um local pelo SUS, de ter um tratamento, uma boa investigação, ele sai encantado e sai extremamente aliviado, e você dá continuidade. É a beleza da coisa, né? Então, após todo o trâmite que a gente conversou, você acredita, então, depois de passar por tudo, que o seu paciente tem uma dor glútea, que é aquele início lá, quando ele narrou que a dor dele está no bumbum, está na região glútea, ou o paciente, depois de passar por todo esses funis, esse paciente, então, tem uma dor lombar inespecífica. Então, a partir daí, você vai levar ele para a maca e vai iniciar a sua investigação palpatória pela topografia da dor descrita pelo paciente. Então, a primeira coisa que você vai fazer é pegar o local que ele disse para você que dói, vai colocar ele na posição e vai começar, então, o processo de anatomia palpatória. E aqui entra uma questão extremamente carente na medicina e que na fisioterapia é extremamente rica, né? Como o fisioterapeuta ele não trabalha basicamente com exames de imagem, ele acaba por aprimorar a mão para a palpação, para localizar músculos, tendões, etc. E a partir daí, essa parte ela é muito prática. Por isso que a dificuldade de fazer esse curso que eu estou propondo online, porque a ideia é realmente palpar superfícies ósseas um no outro e com roupas leves e com roupas com pouca roupa e treinar muito a anatomia palpatória. Só com treinamento a gente fica bom, especialmente para contração de músculos mais profundos. Mas é fundamental para quem quer tratar dor miofascial ter uma noção pelo menos da musculatura, dos músculos mais comuns que geram pontos gatilhos, saber a palpação dele, saber minimamente qual é a ação dele. A ação dele não é difícil se você souber a anatomia dele. Então, por exemplo, aí nessa figura, a gente tem aqui um glúteo máximo, né? Um glúteo médio, desculpa. O glúteo médio saindo aqui da asa do ilho e fazendo em forma de leque, se inserindo no trocânter. Se você sabe que as fibras estão na direção da asa ilíaca
para o trocânter, você imagina que ela contraindo, ela vai fazer uma abdução do quadril. Então, sabendo a anatomia, sabendo onde origina, onde se insere, a ação fica fácil. Você, na hora, só pede o paciente para executar um movimento que você sabe que vai acontecer quando a fibra se encurtar, né? Então, isso é algo que a gente tem que treinar, é algo que a gente vai treinar, e é algo que eu vou aprofundar um pouquinho mais, tentar aprofundar um pouquinho mais na segunda aula, na semana que vem. Bom, estamos aqui já encaminhando para a parte final dessa primeira aula, né? Então, quais são os músculos lombopélvicos mais frequentes que desenvolvem dor miofascial? Então, são esses os 7 músculos mais frequentes. Os 7 músculos que você vai ter que ficar atento depois de passar por todo aquele esquema em que você vai ter que avaliar. Ah, vou ter que avaliar todos? Não, claro que não. Você vai saber qual a região do paciente que ele tem dor, e você já vai saber quais são os músculos que geram dor naquela região. Você já vai direto nos músculos que você acredita ser. Então, vou dar um exemplo. O paciente tem uma dor glútea localizada, você vai nos glúteos, primeiro nos glúteo máximo, médio e mínimo, que podem gerar dor ali naquela região, periforme, né? Ah, é uma dor que começa na lombar e irradia até o início do glúteo. Pô, você vai direto nos paravertebrais, quadrado lombar. Então, com o tempo, isso aqui também fica muito direto, fica muito caceteiro, muito rápido. Basta iniciar e praticar. Eu estou tentando trazer isso de uma forma mais prática possível, que eu gostaria muito que os colegas amanhã na clínica, ou segunda-feira, depois de estudar, depois de dar uma lida nessa aula de novo que vai ficar disponibilizada, começasse a colocar em prática. Vão ver que é muito tranquilo e bem interessante. Bom, passando rapidamente cada músculo aqui e a dor referida que ele pode fazer, para a gente terminar a aula, a gente pode ver que os eretores da espinha, que são os chamados paravertebrais, eles são 3 músculos, mas basicamente 2 músculos grandes, os maiores, são os que fazem pontos gatilhos, que são o longuíssimo, que é esse mais medial junto ao processo espinhoso, e todos esses músculos eretores da espinha, eles começam lá embaixo, né, na face tóraco-lombar, e sobem, eles vão às vezes mudando de nome, longuíssimo lombar, longuíssimo torácico, longuíssimo cervical, mas vão acompanhando toda a cadeia da coluna até lá em cima, né? E eu estou colocando aqui, obviamente, apenas os pontos gatilhos mais comuns da parte baixa, porque é uma aula de lombar, mas, teoricamente, aonde tem um músculo, pode-se ter um ponto gatilho, ok? Que gera dor no paciente. E do lado aqui o ilho costal, como o próprio nome já diz, ele sai da asa do ilho medial e vem se inserir nas costelas, ok? Esses 2 músculos, só nessa região lombar, são cerca de 8 ou 9 pontos que geram pontos gatilhos com frequência. Esses 4 aqui são os mais frequentes, porque os pontos gatilhos mais frequentes são nessa região de tóraco-lombar. Então, você vai palpar ali a 12ª costela, 12º processo espinhoso, ou a ponta da 12ª costela. Nessa região vão estar a forma mais comum dos pontos gatilhos dessa musculatura de paravertebrais. E como a figura ao lado mostra, você vai apertar essa região, vai localizar a banda tensa, vai localizar o ponto gatilho, e ao apertar, o paciente vai referir para você a dor que ele sente. Esse teste é um teste provocativo. O teste de compressão ele é provocativo. Então, ou seja, significa que você vai apertar. E qualquer estrutura do corpo, quando você aperta, pode gerar dor. É importante que a dor reproduza a dor que ele sente, para o teste ser positivo. Senão, você pode estar apertando demais, o paciente fala que tem dor ali, tem dor porque você está apertando, e não porque é um ponto gatilho. Mas isso é algo que a gente vai... Preocupa não, que a gente vai conversar sobre isso na segunda aula. Preocupe agora em tentar visualizar os músculos, os pontos gatilhos mais comuns desses músculos e a dor referida que ele faz. Próximo músculo, quadrado lombar, um músculozinho bem delgado, fininho, ele fica logo atrás do ilho psoas, ok? Ele repousa no ilho psoas, né? Entre o ilho psoas e ele forma uma passagem para o plexo lombar, né? Que é uma região que os anestesistas usam, inclusive, através de
de bloqueios guiados por ultrassom para gerar analgesia no plexo lombar, né? Mas esse músculo ele está localizado profundamente, sai da crista ilíaca, como dá para ver, insere medialmente nos processos transversos e superiormente na 12ª costela. Tem 4 pontos gatilhos nele que podem acometer. Esses 2 mais laterais a gente consegue palpar mais facilmente. A gente corre o dedo lateral ao paravertebral, a massa de paravertebrais, e palpa ali, tentando reproduzir a dor do paciente. E os mais internos, eles são mais profundos, são um pouco mais difíceis de palpar, mas a dor referida deles são essas daqui, ó, que estão ao lado. Os mais profundos, o paciente vai relatar uma dor, doutor, uma dor lá no fundo, eu não sei dizer onde parece que é no osso, ele fala assim, parece que é no osso. E a dor vai ser referida para a nádega, para o meio da nádega. Já os laterais tendem a referir dor para a lateral, confundindo muitas das vezes com bursite. O ilho-psoas, um músculo profundo, conseguimos a palpação dele de uma forma mais fácil nesse ponto aqui, junto à articulação do quadril, né? A gente pega o ligamento, me fugiu o nome aqui desse cordão, desse ligamento, pega logo abaixo dele e palpa, tentando gerar o sintoma. O ilíaco e o ilho-psoas pode gerar uma dor lombar importante e uma dor na anterior da coxa. Essa parte do ilho-psoas, a parte do psoas que insere no processo transverso, inclusive, é uma parte que gera muita dor lombar, não apenas miofascial. Esse músculo é encurtado na maioria das pessoas, porque repare que quando a gente flete o quadril, esse músculo se encurta. Então, quem trabalha sentado o dia inteiro, quem fica sentado o dia inteiro, não alonga esse músculo, encurta esse músculo. E ao andar, que você precisa da extensão de quadril, cada vez que você faz uma extensão, essa parte superior do ilho-psoas traciona esses processos transversos para baixo e anterior, gerando desequilíbrio nas relações de força nos discos intervertebrais da coluna lombar, podendo gerar pequenas escolioses funcionais, gerando sobrecarga de disco que faceta mais de um lado do que do outro. Então, esse músculo é um músculo muito importante para todo paciente com dor lombar alongada. Isso foi só um adendo que eu fiz aqui, mas independente disso, para a nossa aula ele pode gerar dor miofacial e pela profundidade dele ele é um pouco mais difícil da gente abordar na atenção primária, mas existem outras técnicas que a gente pode utilizar e lançar a mão dela, e uma delas é o alongamento que eu acabei de falar. Os glúteos. Temos aqui a semi-sobreposição dos glúteos. Primeiro glúteo, o glúteo máximo, como vocês sabem, motor primário da marcha, da extensão de quadril e da rotação externa de quadril. Músculo extremamente importante para a nossa funcionalidade. Tem 3 pontos gatilhos mais próximos ao sacro e mais próximos à linha glútea inferior. Então, quando o paciente tiver uma dor que está ali próximo ao sacro, uma dor mais na linha glútea inferior, correndo ali, como quem quer se insinuar pela região de períneo, suspeite desses pontos gatilhos de glúteo máximo. O glúteo médio, que a gente olhou ali atrás, reparem na figura ao lado que ele é parcialmente recoberto pelo glúteo máximo. Porém, dois pontos muito comuns de dor nele, inclusive esse ponto mais anterior dele, que é um ponto bem comum de gerar ponto gatilho, eles não têm músculo sobreposto, é de fácil palpação, ok? O glúteo médio pode gerar uma dor também acompanhando a sacroiliaca e lombar superior, né? E os dois mais anteriores, uma dor no meio do glúteo e uma dor irradiada para a região de sacro. Reparem que as dores elas se sobrepõem. Você vai ter que investigar e vai ter que palpar esses músculos todos, tentando determinar. A sorte é que a maioria dos pacientes
tem a dor no local do ponto gatilho também, e a dor irradia para outro local. Algumas vezes você não vai encontrar, o paciente não vai relatar a dor no ponto gatilho, vai relatar somente a dor referida. Mas, maioria das vezes, ele vai ter dor também no local do ponto gatilho, que vai facilitar bastante a sua palpação e localização desses pontos. Bom, nós temos o glúteo mínimo. O glúteo mínimo, então, ele é parcialmente também, bem parcialmente não, quase totalmente recoberto pelo glúteo médio, exceto a parte anterior dele, que sai a borda um pouco da frente, e é justamente onde ele faz o ponto gatilho. E esse ponto gatilho aqui, pessoal, é muito interessante. Olha, vocês vão ver o tanto de gente, quando vocês ficarem atentos a isso, vocês vão ver o tanto de gente que chega no consultório com diagnóstico de lombociatalgia e ele tem ponto gatilho de glúteo mínimo. Na hora que você coloca ele na posição correta e apalpa o glúteo mínimo e localiza o ponto gatilho e aperta, ele reproduz: doutor, é a dor que eu sinto, está descendo pela perna. E repare essa primeira dor aqui, como que ela desce num trajeto lateral, sendo confundido muitas das vezes com síndrome da fricção da banda, né? Com tendinite de fibulares e com síndrome do piriforme, porque pode gerar uma dor no meio do glúteo descendo, né? Mas lembrando que síndrome do piriforme, quando tem o ciático passando no meio, faz uma dor típica do ciático, não é lateral, é posterior, e pode vir para lateral aqui, né? Mas é muito paciente que chega com esse diagnóstico e, às vezes, é apenas um ponto gatilho ali que você tira na hora, resolve o problema do paciente na hora. Obviamente, se você não agir nos fatores perpetuantes da dor, né, que a gente vai abordar na próxima aula, ele vai voltar à dor. Mas é bem interessante esse ponto gatilho de glúteo mínimo. E o famoso piriforme, que é um músculozinho profundo, né? Localizado abaixo do glúteo máximo. E ele é interessante que, apesar dos glúteos se sobreporem, reparem que ele não é sobreposto pelo glúteo médio, pelo glúteo mínimo. Ele é sobreposto apenas pelo glúteo máximo. Tanto é que quando a gente vê com ultrassom, a gente vê duas camadas musculares apenas. A gente vê a camada muscular do glúteo e o piriforme logo embaixo, né? O piriforme, ele tem esse nome piriforme porque ele tem um formato de pera, segundo os primeiros anatomistas, acreditaram ter um formato de pera e colocaram esse nome, e ele forma dois pontos gatilhos, um próximo ao sacro e um próximo ao trocânter. Então, também é tranquilo de palpar. Você vai lá no trocânter, imediatamente atrás é a palpa, né? E lateralmente ao sacro, mas ele é profundo, nem sempre você vai encontrar nitidamente o ponto gatilho. Lembrando que ele não faz dor descendo na coxa. Olha que interessante, nenhum desses pontos glúteos fazem dor descendo pela coxa, a não ser o glúteo mínimo. Então, se o paciente chegou para você com dor que desce pela coxa, lateral pela perna, e não é dor radiada, a chance de ser dor do glúteo mínimo é absurdamente alta. Então, você já pode direcionar, né? O piriforme, sozinho, dor miofascial, vai fazer uma dor que vai no máximo até o meio da coxa. Se a dor faz do piriforme e desce pela perna, aí você já vai suspeitar de síndrome do piriforme, comprimindo o nervo ciático, irritando o nervo ciático. E a síndrome dolorosa profunda, então, é uma entidade que muitos colegas ortopedistas, fisiatras, reumatologistas chamam, que simplesmente é uma dor relacionada ao glúteo profundo. É uma entidade, alguns chamam de dor do piriforme, alguns chamam de dor glútea profunda porque não sabe definir, mas é sempre uma dor localizada profundamente no glúteo. Aí eu fiz um esquema mostrando, então, os principais pontos gatilhos de cada região muscular. Repare que interessante como que quando você joga sobreposição, a maioria dos pontos gatilhos permeiam o ilho, permeiam o sacro e permeiam a margem do glúteo. Então, eles fazem meio que um círculo, um semicírculo, exceto esses superiores do glúteo mínimo, o resto todos permeiam. Então, dá uma boa orientação para a palpação quando estiver meio perdido, sem só localizar. Vai palpando lateralmente, bem junto à margem. Geralmente, ali vão estar localizados os pontos gatilhos. Bom,
Próximo encontro, então, estou terminando aqui essa explicação. Eu vou fazer um breve resumo daquilo que a gente aqui abordou várias vezes aqui. Espero que vocês, quem tiver interesse, quem gostou, dê uma lida novamente na aula, dê uma olhada novamente. A gente faz um breve resumo rapidinho desse esquema de pegar o paciente do consultório e chegar até o diagnóstico para avaliar a dor miofascial. Vamos relembrar um pouquinho a anatomia, a função dos músculos lombopélvicos. Vamos ver banda tensa e trigger point muscular, né? Como é que a gente faz para localizar, como é que a gente faz a palpação. Vamos ver quais são os métodos que a gente usa. Infelizmente, eu vou tentar bolar uma forma de trazer isso online que seja interessante, mas nada é igual essa parte do encontro presencial, né? Vou trazer os métodos, vou ver se eu trago alguns vídeos também, vou ver se eu faço alguns vídeos trazendo, talvez fique bem ilustrativo. Vamos falar um pouquinho sobre fatores causais e perpetuantes de cada um daqueles músculos gerando dor miofascial e uma pincelada em farmacologia analgésica aplicada nesse quadro. Tá bom? Pessoal, só a título de curiosidade, exame de imagens, tem estudos mostrando que exames de imagem, se você pegar 10 pacientes que não têm dor nenhuma e fizer ressonância, 4 ou 5 vão ter alterações na ressonância. E pacientes que têm dor, 10 pacientes que têm dor e faz ressonância dos 10, 4 não vão ter alterações na ressonância e outros 4 vão ter alterações que não tem nada a ver, não é compatível com a ressonância. Então, o exame de imagem ele deve ser usado, ele não determina desfecho clínico dos pacientes. O que determina é uma boa avaliação física, é uma boa anamnese e um tratamento adequado, né? É isso que eu queria dizer para vocês. Queria agradecer demais a presença de vocês. Espero poder ter falado alguma coisa. Para alguns, eu acho que eu falei coisas interessantes. Para outros que estão aqui, eu sei que não foi muita novidade, mas espero poder ter contribuído. Gostaria de agradecer imensamente quem ficou até o final, quem gastou o tempo de vir aqui ouvir. Eu sei que o tempo é raro, eu sei que tempo é dinheiro cada dia mais. Conto com vocês para a segunda aula. Vou deixar a aula disponível. Peço que vocês divulguem essa aula para quem vocês acham que possa interessar, para assistir, para vir para a segunda aula, assistindo com a gente. Lembrando que essa aula é a primeira de uma sequência de atividades que eu pretendo fazer, que eu pretendo embrenhar pelos nossos colegas especialistas da medicina de família e clínicos em geral, que trabalham em consultório e que na prática clínica lidam com pacientes desse tipo. Ok? Grande abraço para vocês. Qualquer coisa, estou aqui à disposição. Se quiser abrir o microfone, perguntar, trocar ideia, contribuir com alguma coisa, à vontade.